E aí, pessoal, tudo bom? Professor Rafael Caselli Pereira. Finalmente vai nascer, né, essa mini aula sobre a tipicidade dos meios executivos para a disciplina de Processo Civil 4, professor Marco Félix Jobim, tá? Primeiro eu queria passar para vocês, indicar a leitura de algumas obras, tá? Sobre o tema, tá? Tem uma coletânea, tá? Que é essa aqui, As Medidas Executivas Atípicas, uma coleção da editora Juspodium. Eu tive a oportunidade de participar com um artigo e ela é bem completa sobre o tema, tá? Da mesma forma, consta na segunda edição do meu livro, A Multa Judicial Astrente e o CPC de 2015, um capítulo próprio sobre as medidas atípicas, tá, pessoal? Outra coisa que eu queria passar para vocês são duas teses de doutorado, tá? Que eu achei bem interessante. Uma é do professor Marcos Minami, tá? Foi orientado pelo professor Fred Didier, da vedação ao non factibile, uma introdução às medidas atípicas. E a outra que eu queria indicar para vocês é essa aqui do professor Marcos Vinícius Motter Borges, tá? Medidas coercitivas atípicas nas execuções pecuniárias, onde ele busca traçar alguns parâmetros para alguns critérios para que essas medidas atípicas possam ser aplicadas, tá, pessoal? Então, dentro da disciplina de tutela provisória, tá, o artigo 297, ele fala: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então é importante a gente destacar em quais dispositivos do Código estão previstas a possibilidade do juiz adotar as medidas indutivas, subrogatórias, coercitivas ou mandamentais, tá? Ele está previsto no artigo 139, inciso 4, né, que o professor Marco referiu nas aulas dele. No artigo 297, quando, dentro do que a gente vem estudando na tutela provisória, e essas medidas vão ser aplicadas de forma provisória, diferentemente do que depois, quando houver o trânsito em julgado do processo, quando o processo encerrar, vai ser possível também a aplicação dessas medidas atípicas, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução extrajudicial, que é aquela dos títulos de cheque, duplicata, etc. Então, pessoal, é importante a gente traçar isso. Onde está prevista a possibilidade do juiz aplicar as medidas atípicas? Então, a gente tem o artigo 139, inciso 4. Temos o artigo 297, quando elas são aplicadas em tutela de urgência. E o artigo 536, parágrafo 1º, já no capítulo do cumprimento de sentença. Tá, pessoal? Então, na prática, o que significa essas medidas executivas atípicas, né? A bem da verdade, desde que houve a reforma do Código de 73, que nenhum de vocês, claro, acabou trabalhando, que foi revogado em 2000 com o novo código, com a chegada do Código de 2015, lá, desde 94, já há uma previsão da possibilidade de aplicação das medidas atípicas desde 94, lá nas obrigações de fazer e não fazer, tá? Posteriormente, com uma reforma de 2002, houve uma extensão da aplicação de uma medida atípica para a entrega de coisa certa. Mas a grande novidade do Código de 2015 em relação às medidas atípicas diz respeito à possibilidade delas serem aplicadas também para o pagamento de quantia certa, tá? E aí vocês vão ver, além das medidas típicas que estão previstas no Código, que são o arresto, sequestro, a penhora, o leilão, né, que são medidas onde o Estado leva, através dele, determinado bem para que seja, por exemplo, leiloado, né? Então, nessas hipóteses, são medidas típicas previstas no Código. Então, a multa judicial astrente é uma medida coercitiva típica prevista no Código. As medidas atípicas
Na jurisprudência, a gente identifica várias modalidades, né? E tudo vai depender da criatividade, tanto do advogado quanto do juiz em aceitar essas medidas. Mas o que a gente vê na prática, por exemplo, que são as mais conhecidas, são a suspensão da CNH ou a apreensão do passaporte, né? Onde o juiz vai buscar, através da aplicação de uma medida atípica, né, obrigar que aquele devedor efetue o pagamento daquela dívida, né? Que não adianta a parte ter o direito e esse direito ao crédito não ser efetivado, tá? Sempre há um grande conflito, né, nessas aplicações das medidas atípicas. A gente tem de um lado a segurança jurídica, o direito a um contraditório, o professor Marco já falou para vocês, e do outro lado nós temos o direito da efetividade, né, do artigo 4º, solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, está previsto no artigo 4º. Uma outra questão que é interessante das medidas atípicas para passar para vocês é o também conflito entre o direito à efetividade, né, a responsabilização patrimonial daquele devedor em relação à responsabilização pessoal ou eventual restrição parcial de liberdade, como nesses exemplos da suspensão da CNH e da apreensão do passaporte. Tanto o STJ quanto o STF, e tem um caso bem interessante, julgado pelo STJ e pelo STF, sobre o processo que determinou a apreensão do passaporte do jogador Ronaldinho Gaúcho, referente a uma dívida que ele não pagava de jeito nenhum, mesmo sabendo do patrimônio vultuoso que ele tem, referente a um dano ambiental. E aí se julgou válida a medida, a apreensão do passaporte, e em seguida saiu um acordo e ele conseguiu a liberação do passaporte. Então, pessoal, o STJ e o STF já vem entendendo pela aplicação dessas medidas atípicas, certo? Alguns têm traçado uns critérios mínimos para aplicação, o esgotamento da localização de bens, da penhora de dinheiro, do bacen-júdi, a demonstração que não se localizou processos onde o devedor tem crédito para receber, enfim. Via de regra, tem se adotado a aplicação dessas medidas atípicas quando esgotadas todas as medidas tipicamente previstas no Código para satisfação do crédito. Tá? No meu livro, desde a primeira edição, eu venho defendendo a possibilidade da aplicação da multa judicial astrente para coagir o devedor da obrigação de pagamento de quantia certa a efetivamente quitar o débito. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um acórdão, porque até então a doutrina estava debatendo esse assunto, mas eu não tinha identificado e não vi em outros livros o pessoal divulgar algum julgado sobre essa hipótese de aplicação de uma medida atípica, na realidade, aplicar uma medida tipicamente prevista de forma atípica no pagamento de quantia certa. E aí eu localizei, eu estava assistindo, ia fazer uma sustentação oral no tribunal, estava aguardando e casualmente foi feito um julgado, foi julgado um processo. É o acórdão 7008-317-6925, tá? Ele é de relatoria do Luiz Felipe Brasil Santos, tá? Acho que é a 8ª, deixa eu ver aqui, pessoal. 8ª Câmara Civil, onde era uma ação de divórcio com partilha de bens e um dos cônjuges tinha levantado 300 mil reais de uma das contas conjuntas. E aí se determinou, após a tramitação do processo, que
aquela pessoa que tinha levantado o valor depositasse o valor referente à metade, que seria direito da outra parte. No caso, R$ 150 mil. Então, era uma obrigação de depósito de quantia certa no bojo dessa ação de família. E o devedor da obrigação não pagou. E aí o juiz de primeiro grau aplicou a multa judicial astrente para coagir ao pagamento da quantia, ao depósito da quantia, pelo devedor. Então, e o que aconteceu? Nesse caso, os 150 mil que ele devia, a multa foi consolidada exatamente nos 150 mil. Então, o que aconteceu? Ele, além de não depositar os 150, ficou devendo mais 150 pelo descumprimento da ordem judicial. E de qualquer forma, depois nesse agravo, foi reduzido para 10% do valor, para 15 mil, a incidência da multa. Mas foi efetivamente aplicada uma medida atípica de forma atípica para o pagamento da quantia certa. Então, essa atipicidade é uma autorização com essa previsão do artigo 139, inciso 4, pelo legislador, de que o magistrado adote toda e qualquer medida para dar efetividade à sua decisão. No caso das tutelas de urgência, ele pode simplesmente aplicar a medida que ele entende cabível para poder conseguir que aquela medida seja cumprida, né? Então, essas são as questões que eu queria trazer para vocês sobre o que seriam essas medidas atípicas e a aplicação delas. Uma outra questão para finalizar que eu achei bem interessante e eu, quando eu participei dessa obra coletiva, eu busquei refletir diz respeito à possibilidade, também não quero dar um nó na cabeça de vocês, de aplicação dessas medidas atípicas, porque a doutrina quase majoritária entende que as medidas atípicas, dentro do que eu tinha comentado no início, elas só poderiam ser aplicadas quando esgotadas as demais medidas tipicamente previstas. Ou seja, essas medidas teriam uma aplicação subsidiária, teria que esgotar para depois ser aplicada. E eu defendo num artigo que está na minha segunda edição do livro e também nessa coletânea, a possibilidade de, quando a verba possuir natureza alimentar, como no caso os alimentos legítimos decorrentes do elo familiar ou indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, onde há um estado de necessidade, né, e agora a gente está nessa época de pandemia, de quarentena, e eu venho refletindo muito sobre essa questão de que, para fins de uma aplicação de uma medida atípica nesse cenário que a gente se encontra, há o dever daquele credor demonstrar um estado de necessidade para obter uma tutela de urgência, né? Além dos demais requisitos que o professor Marco falou para vocês, para fins de aplicação de uma medida atípica. Então, essas medidas, quando o crédito tiver natureza alimentar, eu defendo que essas medidas poderiam ser aplicadas de forma solidária, ou seja, tão logo haja a ordem, o juiz já pode determinar que o devedor cumpra sob pena das medidas típicas previstas no Código e também as atípicas, e aí ele vai sugerir quais são, determinar, né, no comando judicial quais medidas ele vai ficar sob pena de incidir contra ele no caso dele não cumprir determinada obrigação. Tá? Então, pessoal, basicamente, acho que seriam essas as questões que eu queria trazer para vocês sobre o artigo 139, inciso 4, tá? Lembrando também, e isso é importante, que o Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5941 do Distrito Federal, e ele está suscitando a inconstitucionalidade desse dispositivo do artigo 139, inciso 4, entendendo que ele não pode permanecer no Código, buscando a declaração da inconstitucionalidade dele, porque se entende que
não poderia a parte devedora ser atingida com uma responsabilização pessoal na sua pessoa, mas que sim, os limites seriam da responsabilização patrimonial, tá? E também, que eu tinha esquecido de comentar, tem um artigo que tá na revista de processo e tá no volume 5 do curso Direito Processual Civil do professor Fred Dier, junto com o professor Leonardo da Cunha e a Paula Sarno Braga, onde ele traça em torno de 30 requisitos para aplicação das medidas atípicas, tá? Então, também essa leitura fica como indicação para vocês entenderem bem toda a dinâmica e o alcance dessa importantíssima ferramenta a dispor de todos nós. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço.